Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje nós vamos falar das duas Áfricas. O que é duas Áfricas? Bom, pessoal, é uma divisão histórica, geográfica, cultural que nós fazemos do continente africano para melhor entender ele. Do mesmo modo que a gente fala América do Norte, América Central, América do Sul, nós também podemos dividir a África em duas partes, tá? E vamos conhecer quais são elas agora. Então, pegue o caderno, pegue a apostila e me acompanhe em mais uma aula. Bom, pessoal, a divisão que a gente pode estabelecer no continente africano é entre África Islâmica, que são esses países aí ao norte da África, que estão mais próximos ao mar Mediterrâneo, e a África subsaariana. Então, nesse mapa aí que vocês estão vendo, essa região em laranja é a África Islâmica, abaixo nós temos a África subsaariana, e essa linha em vermelho é o limite do deserto do Saara, porque o Saara acaba sendo o nosso delimitador geográfico das duas áreas. Mas vamos entender agora o que é cada uma dessas Áfricas. Então vamos começar lá com a África Islâmica, tá? Aí nós temos uma foto do Marrocos. Marrocos que eu quase acabei indo para lá. Vocês sabem que eu fui viajar recentemente para Portugal e uma das opções era fazer escala de um dia no Marrocos. E eu fiquei ansioso, mas eu não tinha tempo para ficar viajando. Eu não sabia também se poderia entrar com facilidade. Eu acabei indo direto para Portugal, mas eu queria ir muito para o Marrocos, que faz parte dessa África Islâmica, tá? Então, a África Islâmica é composta por esses países ao norte, que são banhados pelo mar Mediterrâneo. Aí temos Marrocos, Saara Ocidental, Tunísia, Mauritânia, Egito, enfim. Esses países, eles historicamente são povoados por populações árabes e de maioria islâmica, tá? Não é à toa que nós chamamos de África Islâmica, tá? E o que são árabes, pessoal? Árabes é o nome dado às populações nômades do deserto. Existe muita confusão entre o que é muçulmano, o que é islâmico, o que é árabe. Então, vamos tentar entender cada uma dessas dominações, beleza? Então, primeiro, vamos pegar aqui toda essa região que nós chamamos de Grande Oriente Médio. Observem que pega lá o norte da África, pega o Oriente Médio, essa parte em verde, mais verde um pouquinho mais claro, mais claro não, na verdade mais escuro, né? E aquela área de verde bem clarinho, que é uma parte da Ásia, tá? Então, o Oriente Médio é um território, uma região asiática, que compreende ali a Arábia Saudita, Omã, Iêmen, Turquia, Síria, Iraque, Irã, Paquistão, Cazaquistão. Então, isso aí o Oriente Médio. Só que, como toda essa região ela tem uma certa homogeneidade cultural, basicamente uma homogeneidade religiosa, nós chamamos de Grande Oriente Médio. Então, toda vez que eu falar de Grande Oriente Médio, eu estou falando desse norte da África e essa parte da Ásia, beleza? Agora, se eu falo só de Oriente Médio, eu estou falando da Ásia mais o Egito. O Egito, apesar de estar na África, é considerado Oriente Médio. Não sou eu quem faço as regras, mas é assim, tá? Então, o que a gente observa? Nesse espaço aí que vocês estão vendo, nós temos um denominador comum, que é o quê? A religião islâmica. Só lembrando, pessoal, vocês devem ter visto isso já em história, né? Nós temos três grandes religiões abraâmicas. Abraâmicas por quê? Porque tem o personagem Abraão. Então, é o judaísmo, dos judeus, cristianismo, dos cristãos católicos e protestantes, e o islamismo. O islamismo tem Abraão como um profeta também, tá? Mas todas elas têm as suas, apesar de ter um denominador comum, todas elas têm suas diferenças, tá? Agora, pessoal, quando eu falo islâmico ou muçulmano, eu estou falando de pessoas que praticam a religião islâmica, que são islâmicos, tá? Então, islâmico e muçulmano são sinônimos, tá? Agora, quando eu falo árabe, pessoal, árabe é um grupo
etnolinguístico que surgiu ali na Península Arábica, precisamente na Arábia Saudita, tanto que ele é um deserto, tá? E no norte da África. Então, quando eu falo grupo étnico, o que que eu quero dizer? Quando a gente fala das tribos aqui no Brasil, olha, tem os Yanomami, tem os Guarani, tem os Tupi, todos eles são etnias diferentes. Do sul, da América do Sul até os Estados Unidos, você tem indígena. Tem Apache, tem Maia, tem Azteca, tem Quechua, tem Inca. Só que todos eles têm características diferentes, têm culturas diferentes, têm línguas diferentes. Então, isso são etnias diferentes. Então, quando eu falo árabe, eu estou falando de uma etnia que está presente ali na Península Arábica e norte da África, tá? Todo islâmico é árabe? Não. E todo árabe é islâmico? Também não. As pessoas vivem falando que eu pareço um islâmico, porque eu sou moreno e tenho a barba, né? Mas na verdade, qualquer pessoa pode ser islâmica, desde que ela seja praticante do Islã, tá? Então, o correto seria falar que eu tenho traços árabes, porque a minha fisionomia, aí no caso, fisionomia, como eu me pareço, é com a população árabe, que é essa população que tem no Oriente Médio e norte da Europa. Tá? Vocês estão vendo aí o príncipe Salman, que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, no caso ele tanto árabe quanto islâmico, beleza? Mas o árabe também, pessoal, é uma língua, e é a língua oficial do Islã. Eventualmente, todo o muçulmano, todo o islâmico, ele fala o árabe, porque o livro sagrado, o Corão, ele é escrito em árabe e basicamente não se aceitam traduções, tá? Então, todo o muçulmano, ele tem o árabe. Pode não ser a primeira língua. Ele pode ter uma segunda ou terceira língua, mas eles falam o árabe por conta do livro sagrado. Mas não necessariamente é a sua língua materna, ou seja, é a sua língua de origem. Nós temos muçulmanos aqui no Brasil e eles falam o português como a primeira língua, mas falam o árabe para fazer as leituras do texto sagrado. Tá? Vou dar alguns exemplos aqui. Então, primeiro, o Irã. O Irã é um país que está no Oriente Médio, na Ásia. Ele é um povo persa, ou seja, a etnia presente no Irã é persa. A língua é o farsi e a religião é islâmica. Tá? Então, três coisas aqui completamente distintas, beleza? A Indonésia. A Indonésia é um agrupamento de ilhas lá da Ásia também, lá do Sudeste Asiático. A língua é o indonésio e a religião é islâmica. Então, se a gente olhar, inclusive, a fisionomia das pessoas, dá uma olhada, tem até o olhinho um pouco puxado, porque a etnia presente na Indonésia são de malaios e polinésios. Então, eles têm essa fisionomia mais puxada para o asiático, esse olho mais puxado, esse cabelo bem preto e liso. Tá? No caso aqui, eles são mais morenos, um tom de pele mais escuro, porque lá bastante sol, mas completamente diferente com o árabe que a gente viu. Entendeu? Árabe, então, é uma etnia. A religião é islâmica muçulmana, tá bom? E há também árabes cristãos, tá, gente? Egito tem um monte de cristão, Tunísia, Turquia, todos esses países aí, eles têm populações cristãs, tá? Então, não é necessariamente que uma pessoa more em um lugar onde a maioria é muçulmana, que ela tem que ser muçulmana. Agora, uma coisa que a gente tem que entender é que existe estados laicos e estados islâmicos, tá? O que eu quero dizer com estado laico, pessoal? Um estado laico, vocês já viram isso em história, aconteceu lá na Revolução Francesa, é a separação de estado e igreja, ou seja, a separação do governo com a religião. Por quê? O rei, ele era católico, todo mundo tinha que ser católico. Aí acontece lá na Inglaterra, o rei vira anglicano, todo mundo tem que virar anglicano. Então, o que acontece? O Estado laico separa, religião é uma coisa, Estado é outra. Você seja o que você quiser e o Estado não vai dar preferência a nenhuma religião. Embora possa ter uma maioria que pratique uma determinada religião, mas o Estado não vai interferir nisso, ele não vai nem privilegiar uma, nem excluir a outra. Então, isso é um Estado laico.
Tá? E nós temos estados teocráticos. Estados teocráticos é onde aquele que religião e política se misturam. Tá? E nesses estados teocráticos islâmicos existem. Então, exemplo, a Arábia Saudita. Na Arábia Saudita é proibido ter uma Bíblia. Se você for um turista, você pode carregar, mas eles pedem para você deixar no hotel, abrir só no hotel, no quarto do hotel, para você não ficar transitando com ela. É, tem Emirados Árabes, tem Catar. Então, nesses países onde o Estado é um Estado teocrático, é um Estado islâmico aqui não no sentido dos terroristas, tá, gente? É que política e religião se misturam. Aí nós vamos ter essas aulas mais radicais, onde, por exemplo, a mulher ela vai ter que usar o jihad, que é essa vestimenta cobrindo o cabelo, às vezes cobrindo todo o rosto, só deixando os olhos, vai ter que usar aquela túnica. Os homens também utilizam aquela roupa bem característica quando a gente pensa em muçulmano. Mas você tem países que a maioria é islâmica e não tem isso, porque o Estado é laico. Tá? Então, nessa foto aí, por exemplo, é de outro país da Ásia, tá? Do Uzbequistão. Vocês veem mulheres que estão com, com o cabelo coberto, nenhuma com toda a face coberta, mas só os cabelos, e tem mulheres sem nada. Isso significa que elas não são muçulmanas? Não necessariamente, porque você pode ser um muçulmano e não seguir essas tradições. Tá? Contrapartida, nos países teocráticos, onde religião e política se mistura, não vai haver isso. As mulheres vão ter que fazer aquela vestimenta dos costumes islâmicos. Ah, 5 vezes ao dia tem a pausa por oração, então das mesquitas soltam um aviso falando: olha, agora é hora de rezar. Então todo mundo vai parar o que está fazendo e vai começar a rezar. Mas por quê? Aí, no caso, a religião ela é oficializada pelo Estado e, inclusive, parte da legislação vem dos textos sagrados. Então, você não pode fazer isso porque o Corão proíbe. Então, há uma diferença muito grande entre os países que são islâmicos, porque alguns podem ser teocráticos, outros podem ser laicos. E simplesmente você pode ser muçulmano, não pode, você pode vestir a roupa, não pode, você reza se você quiser, ninguém vai ficar lá falando, ó, agora é hora de você rezar. Não, tem todas essas diferenças, tá? E obviamente, pessoal, se você é um turista, se você vai para um lugar desse, dependendo do país, é interessante você respeitar as culturas. Então, se você é uma mulher, você não vai andar na rua com o cabelo à mostra, mesmo que você seja contra isso, tá? Possivelmente ninguém vai parar você e vai falar, você está presa por desrespeitar isso, né? Mas você vai ser mal vista. E os homens também. Por exemplo, países islâmicos não bebem. Então, você não vai encontrar bebida para comprar na Arábia Saudita, não vende lá. Tá? Então, se você for para lá, não leve bebida na mala, porque você não vai entrar, você vai ser mal visto no país. Beleza? Agora vamos falar da outra África. Falamos da África islâmica. Vamos falar da África subsaariana. Por que subsaariana? Sub-Saara, ou seja, abaixo do Saara. Então, nós utilizamos ali o Saara como divisão geográfica dessas duas Áfricas. E abaixo do Saara nós temos a África Negra. Na verdade, esse é um termo bastante pejorativo, não é utilizado mais ou muito pouco. Nós falamos mais África subsaariana. Mas África negra por quê? A população negra da África se concentra nessa região. Ali ao norte, na África Islâmica, a gente tem uma população mais mediterrânea. Beleza? Então, etnicamente, completamente diferentes, tá? São outros povos, não é a mesma coisa, tá bom? Então, pessoal, na África subsaariana a gente tem a prevalência da religião cristã. Tá? Aí pode ser cristã católica, pode ser cristã protestante. Vai depender de quem colonizou essa região. Então, por exemplo, em Angola e Moçambique, a colonização foi portuguesa. Então lá você tem bastante católicos, mas você tem a presença de religiões protestantes também, os evangélicos. Tá? Essa foto aí que vocês estão vendo é de uma igreja universal lá em Angola, tá? Ou seja, presente em vários lugares. Como a gente viu na aula passada, quando a gente falou da África do Sul,
holandeses calvinistas e ingleses anglicanos, religiões protestantes, evangélicas. Então, na África subsaariana, a gente vai ter uma prevalência das religiões cristãs. Por quê? Quem colonizou foram os cristãos. Agora, só uma coisa, na África subsaariana, na África Islâmica, melhor dizendo, houve colonização também. Agora lá, o islamismo estava tão enraizado que eles não foram convertidos. Só lembrando, pessoal, no século VII, quando surge o islamismo, ele se expande, ele surge lá na Arábia Saudita, nas cidades sagradas de Meca e Medina, com o Maomé, e ele se expande pelo todo o norte da África de maneira muito rápida, e eles invadem a Europa. Então, durante 700 anos, Portugal e Espanha foi muçulmano. Tá? Hoje a gente fica pensando que tanto os reis de Portugal e rei da Espanha são reis extremamente católicos, mas eles foram dominados por 700 anos por islâmicos. Então, mais tempo do que o Brasil existe, tá? Para a gente ver como que é a história. Então, nessas áreas, a religião estava muito enraizada, eles não conseguiram converter. Contrapartida, na África subsaariana, você tinha mais grupos tribais, e lá a conversão funcionou melhor. Tá? E o que acontece, pessoal? A gente estava vendo conflitos na África, porque a gente não vai falar de conflitos religiosos também. Tá? Por conta dessa diversidade, dessa diferença entre as religiões muçulmanas, que podem ser tanto xiitas quanto sunitas e outras denominações, mas esse é assunto para as outras aulas, ou cristãs, católicas, protestantes, calvinistas, luteranas, enfim. Muitos países começaram a adotar o Islã como forma de combater o colonizador. Então o europeu chegava lá e falava: olha, agora vocês vão ser catequizados e vão ser batizados. Aí eles: não, a gente mudou para Islã e vai combater vocês. Isso, pessoal, não é uma coisa nova lá do século XIX. Isso vem, ó, lá da Idade Média, século XII, século XIII, com as cruzadas. Lembra das cruzadas? A conquista da Terra Santa? Conquista de Jerusalém, porque estava dominado por islâmicos, acontece isso, por que não dizer até hoje. Então você tem vários conflitos entre cristãos, entre muçulmanos, entre grupos muçulmanos que têm ideologias diferentes em busca de território. Tá? E só para finalizar, então, eu vou apresentar um caso para vocês, é o caso da Nigéria. Tá? Temos aí o mapa da África, circulado a Nigéria. Tá? A Nigéria é um país que foi colonizado pelos ingleses, que eram anglicanos, eram cristãos anglicanos. Tá? A língua oficial é o inglês, e hoje 50% da sua população, ou seja, metade da população, é muçulmana. E essa população está mais na região norte, lá na fronteira com o Níger e com o Chad, mais próximo que da África Islâmica. Tá? E 40% da população ela é cristã. Tá? Na Nigéria não existe uma religião oficial, então é um Estado laico. Tá? Você pode seguir a religião que você quiser e o Estado não vai interferir nisso. Mas lá tem alguns grupos terroristas e o principal deles é o Boko Haram, que está situada na parte norte da Nigéria. E a ideia do Boko Haram é o quê? Instaurar uma teocracia islâmica no país. Ou seja, não, a gente vai criar um país teocrático, fundamentalista e islâmico. Ou seja, as mulheres vão usar a burca e o jihab, vai ter a pausa para oração, a religião oficial vai ser o islâmico, a língua vai passar a ser o islã. E você tem conflitos na Nigéria até hoje. O Boko Haram está aí, eles atuam todos os dias, todos os meses. A gente, para quem acompanha o noticiário internacional, vê que tem algum atentado terrorista na Nigéria ou em regiões próximas do Boko Haram. Por quê? Ali você tem um conflito entre cristãos e muçulmanos. E aqui, pessoal, pelo menos para a gente no Ocidente, nós criamos a ideia de que muçulmano ele é terrorista, ele é agressivo, ele é radical. Não necessariamente, tá? Aqui eu estou apontando um caso de muçulmanos combatendo cristãos. Mas a gente teve recentemente, lá em Mianmar, na Ásia, budistas expulsando, matando, queimando casas de muçulmanos, expulsando eles
para outras regiões. Então, no caso aqui, duas religiões diferentes, né? Duas não, né? O budismo, que a gente pensa no monge budista zen lá, mas eles estavam atacando a população islâmica de Mianmar. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Um abraço e até mais.